semente lançada nasceu na roçada da terra mais fértil de um povo sofrido. Falou ao menino e o menino anunciou, quando já grande sua voz, seu grito ecoou. A semente lançada germinou no roçado da terra mais fértil de um povo sofrido. Quanto mais sofrido é o povo, mais esse povo está propenso, está aberto, está fértil para receber a semente da palavra. Vamos aproveitar, né, meu irmão, minha irmã? Tomara que o seu terreno esteja fértil para colher essa palavra agora. E tomara que nós também semeemos. Aproveitando esse momento de tanta dificuldade, as pessoas estão querendo algo positivo. Nunca eu vi no mundo as pessoas querendo tanta coisa boa assim no coração, gente necessitada de uma palavra, gente necessitada de um conselho, de um carinho. Sei lá, o mundo hoje é um grande roçado, né? Uma grande terra, está fértil, fértil. Então é o momento de plantar, meu irmão, minha irmã. Acolho a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E apresentemos juntos a Deus essa oração de hoje, dessa segunda-feira, dia 27. Pedindo a Deus o amparo, né? Porque só Ele nos ampara. Sem auxílio dele, gente, ninguém é forte, ninguém é santo o suficiente. Então nós precisamos do amor de Deus. E precisamos cultivar esse amor também. Então vamos acolher essa oração dizendo: ó Deus, faça a sua oração aí no seu coração. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Senhor, nós estamos vivendo momentos difíceis e por isso mesmo o nosso terreno está fértil. Plantai sobre nós o vosso amor, semeai sobre nós a vossa palavra, semeai sobre nós a vossa esperança, semeai sobre nós a vossa força. Estamos necessitados, Senhor. E aqui estamos, com nosso terreno à disposição. Acolhei, Senhor. Acolhei essa proposta de hoje, dessa segunda-feira. Acolhei essa nossa abertura, esse nosso convite à palavra do Senhor. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Falou ao menino e o menino anunciou, quando já grande sua voz, seu grito ecoou nos corações. Não precisou dizer, vai, ele foi. Não precisou dizer, vai,
E ele foi, não precisou dizer. Acho que nem precisa mandar, né, semear. Nós somos impelidos a isso. Ai de nós, se não anunciarmos a palavra do Senhor. E quando eu falo anunciar a palavra do Senhor, não é só ficar pregando o evangelho só não. É anunciar palavras boas, porque a palavra do evangelho nos incita a anunciar com as nossas palavras, com o nosso jeito de falar, com a nossa linguagem própria. Cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito de falar. Mas comunicar coisas boas. Todas as vezes que a gente comunica, partilha coisas boas, pode ter certeza que estamos comunicando Deus. E a gente deve fazer isso de uma forma espontânea, pelo gosto de ser bom, distribuir bondade. Faça isso nesse começo de semana. E com isso vamos nos preparando para o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Estamos em Mateus 13, 31 a 35, falando ainda das parábolas de Jesus, essa parte do Evangelho que é chamada de parábolas do reino, onde Jesus explica, fazendo comparações simples, ligadas à vida do povo, da roça, do interior, do simples, usando aqueles elementos na comunicação para que eles pudessem entender a sua mensagem. E essa mensagem, com certeza, está nos nossos corações. Muita gente pode estar perguntando, mas nós já vimos essas parábolas, já. Mas nunca é demais, né, a gente repetir, porque a gente não repete. A gente pode repetir a leitura, o texto, as palavras, como está ali, mas a maneira como essa palavra chega em nós depende muito do momento nosso. O Espírito Santo está sempre agindo em nós. Cada dia nós podemos captar uma coisa diferente vinda do Espírito Santo, porque aquilo que vem de Deus é um manancial profundo, eterno. Por isso que a palavra vai se adaptando, vai se renovando. Cada dia a gente pode proclamar o mesmo texto, a mesma palavra, mas naquele momento ela chega diferente. E hoje eu estava refletindo aqui, pensando, quando eu peguei o texto, né, que vi essas duas parábolas, a parábola do grão de mostarda, né, tão pequeno, e a parábola também do fermento na massa, tão pequena, capaz de fazer a massa crescer.
a semente de mostarda, que é uma coisa que nós não conhecemos aqui. Nós conhecemos a semente de mostarda da horta, mas aquela semente de mostarda lá de Israel, aquela coisa pequenininha, quase a gente não vê. Difícil saber que alguma coisa ali é capaz de germinar, né? Ontem eu estava falando dos avós. Depois que terminou, eu falei, meu Deus, eu devia ter falado de uma outra avó. Eu não a conheci, não a conheci, mas ela foi minha madrinha, ela que me segurou para ser batizado. Eu tenho certeza que ela olhou para mim com um olhar de esperança também, como Simeão olhou para Jesus sendo apresentado no templo. E mais uma coisa assim, eu não conhecia minha avó, falavam dela, como ela era e tudo. Minha avó Joaquina, mãe da minha mãe. E eu fiquei pensando uma coisa, quando eu estava olhando esse texto aqui, e refletindo em cima dele, né, rezando em cima dele, porque a gente tem que fazer isso, porque senão a gente fala para os outros coisas só simplesmente do intelecto e não do coração, da sensibilidade diante de Deus. Aí eu estava pensando, né, como essas coisas vêm para a gente no momento certo. Uma senhora, muito amiga nossa, um dia disse assim para mim: você não conheceu sua avó, não? Era uma pessoa maravilhosa, ela gostava de benzer os outros e tudo, e era uma grande benzedeira, raizeira, mas uma coisa que não sai de mim quando a gente passava lá, a gente estava cansado, ela vinha com aquela água fria para a gente matava a sede. Ali era o lugar da gente matar a sede, com aquela água gostosa dela. Aquela água nunca mais saiu da minha boca. Eu sinto aquela água até hoje. Eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Há quanto tempo minha avó já faleceu, nem eu a conheci, a mãe da minha mãe, e, no entanto, aquela água que ela ofereceu, as pessoas estão sentindo aquela água, sentindo aquele frescor até hoje. E eu fico pensando assim, gente, não importa o tamanho da semente, qualquer coisa que a gente fizer de bom para alguém, aquilo vai germinar. Porque todas as pessoas, gente, todas as pessoas, imagina o que é isso. Elas aceitam coisas boas. O que as pessoas não aceitam é briga, essas coisas aí, briga política, briga partidária, briga ideológica. Isso aí não. Isso aí isso aí está destruindo a união dos povos, está separando muita gente. Não vai, né? Não vão por aí não, viu? Nós estamos aqui pregando o Evangelho. Não vão nessa coisa de extremismo de um lado ou de outro, isso não leva ninguém a nada, não. Discussão, separação. Então vamos levar a palavra. Claro que a palavra também pode separar, né? Pode criar atrito, e ela cria, mas paciência, aí é um atrito que vem dos corações que não querem reconhecer o amor de Deus. Aí não é mais culpa da gente, mas a gente tem que aprender, né, a cada dia a semear coisas boas. Então, a semente lançada, essa música que está sendo cantada agora, a semente lançada. E eu penso muito nisso nesse momento. Não vamos guardar a semente para nós, não, porque senão ela não vai germinar. Semente para germinar tem que ser jogada, ela tem que ser implantada no solo para que ela possa germinar. Semente parada, não. A mesma coisa, o fermento. Fermento parado não vai fazer a massa crescer. Então, o que a palavra tem a nos oferecer hoje para reflexão, essas duas coisas, é semente lançada e fermento misturado. As duas coisas significam o contato com a terra do mundo.
O mundo é um terreno. Nós somos chamados a fecundar esse terreno. Com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, nós podemos fecundar esse terreno. Não fique em casa com aquela bobagem, porque eu não vou... mas eu não vou sair, então eu vou ficar isolado. Não, ninguém está isolado, a pessoa está em distanciamento social, isolado não. Eu, pelo menos, não consigo ficar isolado. Eu estou sempre buscando alguma coisa para saber o que está acontecendo no mundo. Eu estou buscando um documentário, eu estou lendo alguma coisa, eu estou falando com alguém. Ou seja, eu não quero me isolar, eu quero fecundar o mundo, eu quero partilhar coisas boas. Às vezes eu estou a fim de dar umas risadas, eu ligo para alguém, começo a fazer palhaçada com qualquer coisa. Aquilo ali para mim já é bom, e é bom para a pessoa também. Então, quando eu falo semear, estou falando de coisas extraordinárias, não. Semear aquilo que é normal da vida, semear aquilo que está de bom no coração. E eu tenho certeza que todo mundo tem muita coisa boa aí no seu coração, né? Nos seus corações, e podem semear com certeza, partilhar. O semear aí é partilhar. E não vem com essa onda de separar-se do mundo, né? Tem uma onda muito forte aí, que é o mundo, como se o mundo fosse uma coisa depravada, porque o mundo... Gente, o mundo é criação de Deus. Tudo que está aqui é criação de Deus. Agora, claro que os valores que imperam no mundo, que não são de Deus, aí, claro, nós devemos nos separar deles, não é? E se não separar, pelo menos usá-los para a gente refletir, porque o negativo também ajuda a gente a refletir, ajuda a gente a escolher, né? Se a gente não for fermento na massa, a massa não cresce, vai ficar do mesmo jeito. Então a gente é convidado, né? Convidado agora, sobretudo sempre, mas sobretudo agora. A gente é convidado a fazer essa massa crescer. Mas para fazê-la crescer, é preciso misturar-se com ela. Misturar-se. Se eu não tomo conhecimento, outro dia alguém me disse assim, mas você está lendo, você leu esse livro, você não é muito dessa linha, não. Eu falei assim, olha, eu li, ou eu vejo tal vídeo, ou eu vejo tal opinião. Eu gosto muito de olhar as opiniões que não são minhas, porque aí eu vou elaborando mais ainda, eu vou confirmando mais ainda aquilo que eu acredito ou não acredito. Por quê? Porque eu estou misturado. Misturar com as coisas também que a gente não gosta, que a gente não quer ouvir. Tudo isso, ou seja, fermento na massa. É nesse mundo que a gente vai ser capaz, misturados, que a gente vai ser capaz de fazer aquilo que a outra parábola, as duas parábolas passadas disseram, né? A do joio e do trigo, misturado lá, até que um apareça mais do que o outro, a da rede lançada ao mar, né? Que pega peixe de todo tipo, depois e que vai separar os peixes. A vida da gente também é assim, a gente tem que estar misturado nessa massa, exatamente para a gente ter condição, ter consciência para separar e dizer, olha, eu sei que aquilo não é bom, né? Eu já dialoguei com aquilo, eu conheço e sei que não é bom. Senão a gente fica só na teoria, dizendo, não, eu não acredito, não gosto, mas você nem sabe o que significa aquilo, né? Não mistura no mundo, não busca as coisas, não lê, não se informa, fica aí fechado, achando que santidade é isso. Não, gente, o santo é aquele que está misturado no mundo. É assim que a gente vai separando, né? Com muita educação, com muita formação. Estar no mundo sem formação, sem uma espiritualidade boa, aí é difícil, porque a gente começa a semear coisa que não presta e também deixar as coisas que não são boas, semente ruim, germinar dentro da gente. Eu sempre falo uma coisa, né? E sempre repito, nós não devemos só priorizar momentos de oração e chamar aquilo de espiritualidade, não. A nossa espiritualidade, ela deve ser constante, misturada com a vida, viu? Misturada com a vida. Se alguém falar assim, você tem algum momento para Deus? Você pode falar assim, não, a minha vida toda é um momento de Deus.
Assim a gente vai olhar tudo com o olhar de Deus, né? Até as coisas boas, as coisas negativas também, que a gente fica sabendo, que a gente olha, a gente vai refletindo em cima daquilo, mas com a força do Espírito Santo. Então tudo se transforma, se recicla, né? E se transforma em coisa boa, que ajuda a gente a escolher, ajuda a gente a ser melhor. Então a palavra de hoje, para você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, a palavra é essa: vamos nos lançar no mundo, nas dificuldades do mundo, na terra do mundo, sobretudo a terra fértil, está aí nos convidando, né, a jogarmos coisas ali, a semente do bem, para fazer germinar tanta coisa boa. Essa massa não pode ficar parada, não. E nós que recebemos a palavra, somos terreno fértil, devemos fertilizar também outras terras. Tá bom? Que Deus nos abençoe para que a gente possa realizar essa missão a cada dia, através da simplicidade da vida. Viu? Amém. Não precisou dizer Vale do Flor. Vamos colocar nossas orações, meu irmão, minha irmã. Já quase chegando a 90 mil mortes no Brasil. Com certeza tem muita gente necessitada de amor, de carinho, de uma palavra de fortaleza. Se você conhecer alguém que esteja necessitando, que esteja passando alguma família, ligue para essa família. Se você puder ajudar de alguma forma também, tem várias formas de ajudar. O fato é que não podemos ficar parados, né? Vamos semear as sementes boas. Então, por todos aqueles que sofrem, e para que esses mortos também possam germinar, continuar a germinar coisas boas nas famílias. Que essa morte não seja em vão. Essas mortes todas não sejam em vão. Acolhei, Senhor, a nossa oração. Acolhei, Senhor, a nossa proposta de vida. Acolhei, Senhor, a nossa intenção de viver mais uma semana com força, sem desânimo, sempre acreditando no melhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nasceu a esperança nas suas andanças, colhendo. Coloquemos então a nossa oração final diante de Deus, essa segunda, dia 27, né? Começando um novo tempo. Ó Pai, vamos rezar comigo, no silêncio do seu coração, ou em palavras, não importa, né? Ó Pai, acolhei, Senhor, acolhei os dons que recebemos de vossa bondade. Nós recebemos, ó Deus, esse momento, mais esse momento de força, de semeio. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma segunda e uma semana bem abençoada, super abençoada, bem protegida na sua vida. E se proteja com o bem, tá? Se proteja com muita coisa boa que está sendo semeada por aí. E até amanhã, na graça de Deus.